Vamos lá, eu quero. Deixa eu ver que hora é. Vamos lá. Dá tempo. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eu vou ler o restante para falar desse homem, mas a gente vai ministrar aqui nesse versículo 17. Mas eu vou ler o restante da história. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse blasfemo? Ou quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Pai, nos ilumina agora. Nos guia na ministração da Tua palavra. Fala ao coração do Teu povo, Senhor. O Senhor venha destravar todas as mentes aqui, para que nós possamos mergulhar no mais profundo do Senhor, Pai, e aprender com o Senhor, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha revelar o que está na mente do Pai para a nossa mente. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos a Ti graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa que eu quero trazer para a gente é esse cenário, né? Onde que Jesus estava? Ele estava numa casa, num local, onde ele estava ensinando. E a Bíblia vai dizer que era para os fariseus e os mestres da lei. E vai dizer como é que eles estavam. Eles estavam observando, avaliando e esperavam só um momento para criticar Jesus. Então, o que eles estavam fazendo ali era observando o mestre Jesus ensinando. Então pensa comigo. Jesus está aqui? Amém? Você está vendo Jesus aqui? Não, né? Ninguém está vendo, mas lá eles estavam vendo o Senhor. Todo mundo que estava ali estava vendo Jesus. Como nós estamos estudando na escola bíblica, o que era que os judeus esperavam quando falava que viria esse rei? Ele esperava que ele vinha como? Eu entendi tudo. Eles não conseguiram ver Jesus como Messias, não é isso? Eles esperavam o rei que viesse para resolver uma questão política, vir com esse viés político,
né? E para tomar ali o poder das mãos dos romanos e então trazer leveza à vida dos judeus, resolver o problema da opressão, papapá. Eles esperavam isso. E porque eles esperavam isso, eles não conseguiam ver Jesus como o Messias aguardado. Não viram. Então, não é diferente aqui em Lucas. É a mesma coisa, certo? Então, eles estão ouvindo Jesus ensinar. Eles estão ali observando o que é que Jesus está falando. Eles estão ali avaliando. E eles estão ali esperando qualquer coisa acontecer, porque era isso que eles faziam, os fariseus, né? E os escribas e os mestres da lei, e os saduceus, eles ficavam esperando. Qual era o primeiro passo que Jesus ia dar em falso para eles pegarem Jesus em alguma coisa? E eu já quero começar a dizer que se nós temos essa prática, quando a gente sai de casa para vir para um culto, a gente precisa começar a orar a Deus sobre isso. E a gente precisa começar a pedir a Deus que o nosso coração não seja esse. De vir para a casa do Senhor, sentar na cadeira da igreja e ficar observando quem está pregando, quem está falando, para poder dizer, cara, essa pessoa é boa, essa pessoa não é, essa pessoa aqui sabe, essa pessoa aqui não sabe. Eu observo que essa pessoa tem profundidade, aquela ali não tem profundidade. Olha, talvez o que esteja dizendo não seja algo bíblico. Talvez tenha uma coisa aí que é herética. Olha, prega falando desse jeito, né? Fulano de tal tem uma ministração. E assim a gente fica sentado no banco da igreja, na cadeira da igreja, ao invés de ficar ouvindo a palavra e pensar naquilo que Deus está falando, retendo aquilo que é bom, deixando aquilo mover a gente por dentro para trazer transformação e mudança. A gente fica preocupado com a performance, preocupado com aquilo que vai sair, que é demais, cara. Eu nunca ouvi isso na minha vida, cara. Isso é o boom da noite. Pensa no negócio. Eu estou dizendo isso para você, meus irmãos e minhas irmãs, porque é o que a gente vê e escuta muito hoje. São as pessoas indo para a igreja por causa do ambiente da igreja, por causa da música da igreja, por causa da fumaça que tem na igreja, por causa das luzes que tem na igreja, por causa da ministração pancada daquele cara, daquele pastor que está falando e que é bom demais e que sabe muito e que está trazendo ali uma porção da palavra de Deus. Meu Deus, eu nunca tinha escutado isso. E no outro final de semana vai de novo, e no outro vai de novo, e fica naquela rotina, indo para a igreja para escutar alguma coisa que satisfaça um desejo, sei lá, algo que, meu Deus, eu preciso ouvir. Isso é igual quem é viciado em alguma coisa, né? E que tem que ouvir aquilo, e que aquilo é muito bom, e que não há transformação de vida. Porque uma coisa é você escutar a palavra de Deus, achar que foi demais e aplicá-la durante a semana e levar isso como um desafio para a sua semana. A outra coisa é você escutar a palavra de Deus, ficar divulgando o que você escutou, dizendo quem é que sabe, quem é que não sabe, o que você sabe mais, e que aquilo não trouxe transformação nenhuma para a sua vida. Então eles estão aqui perdendo tempo. Olha só, eles estão diante de Jesus. Eles estão sentados ouvindo o mestre dos mestres pregar, o mestre dos mestres ensinar, o Senhor dos senhores ali naquele lugar. E ao invés de ter aberto o coração para prestar atenção na vida que estava saindo da boca do Senhor, eles estavam preocupados em criticar Jesus em algum momento. E a Bíblia vai dizer que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Olha só, Jesus não estava só ensinando. Jesus não estava só ali pregando, sei lá, ensinando algo que com certeza era poderoso. Ele estava ensinando algo que era poderoso, cheio do poder de Deus para curar os enfermos.
Você acha que ao abrir a boca, alguém cheio da unção do Espírito Santo, nesse nível você não perceberia? Será que nós não perceberíamos? Você que está aí sentado, eu que estou aí sentado, alguém está falando cheio de autoridade, cheio do poder do Espírito de Deus, movido pelo Espírito Santo. Será que nem um arrepio, os cabelos não subiam assim tudinho? Você ouvindo uma palavra e detectando e discernindo e dizendo: meu Deus, o poder de Deus está nesse lugar. Eu percebo que tem uma unção pairada nesse lugar. Eu percebo que Deus está se movendo de uma maneira extraordinária nesse lugar. A gente não sente? Você não percebe que o ambiente muda, que a atmosfera muda, que o negócio é diferente? Tem uma coisa diferente aí na hora do louvor. A gente não percebe? Meu Deus, tem uma coisa, tem um negócio aqui. Você se conecta com aquilo? Pois é, mas precisa ter coração quebrantado para isso. Porque, meu irmão, quando a gente não tem, pode ser o melhor louvor, pode ser o cabo mais ungido, pode ser a mulher mais temente a Deus, o seu coração fica duro. Você não escuta, você não vê, você não percebe, você não discerne, você não sente. Assim era aqui. Não sentiram, não perceberam, não estavam prestando atenção na unção que estava saindo da boca do Senhor Jesus. Como a gente perde tempo. Agora Jesus poderia ter se deixado intimidar. Porque muitos de nós passamos por isso, né? Às vezes a gente vem pregar, ou a gente está conversando com alguém, ou você está ali cheio de fogo no seu coração, e a pessoa fica. Ou então, aquela coisa assim, será que é? Será que não é? Né? Ou então olhando estatalado assim, sem expressão nenhuma no rosto, e a gente fica assim: meu Deus, como assim? Eu continuo ou não continuo? Está valendo a pena ou não? E aí você começa a ser intimidado pela postura das pessoas que estão escutando você. Mas Jesus não deixou ser intimidado. Amém? E quem é o nosso exemplo? Jesus. Então olhemos para Ele. Ele não deixou se intimidar, porque aqueles homens estavam ali. E olha que interessante. Procedentes de todos os povos da Galileia, Judeia e Jerusalém. Não era pouca gente, não, era uma multidão. Era uma multidão de mestres. Uma multidão de fariseus, pensa. Povo altamente legalista, religioso. Estava só a nata com Jesus. Só as potências com Ele. E Jesus ali, ensinando. Não se deixou intimidar. Não deixou que aquilo ali impedisse o agir de Deus, o agir divino de Deus naquele lugar. Jesus estava firme. E é isso que a gente precisa. No mundo em que a gente vive, ser firme. Temos convicção da nossa fé. Estamos com o nosso coração cheio do Espírito Santo, sem medo de enfrentar qualquer dificuldade que apareça na nossa frente. Assim como temos que sair de casa e vir para esse lugar com o coração aberto, para que Jesus possa fluir e fazer o que Ele quer no nosso meio. Eu sei que Jesus está aqui hoje querendo fazer muita coisa. Muito mais do que Ele já fez desde a hora que a gente entrou aqui. Porque desde a hora que nós entramos aqui, que Jesus está aqui, com o Espírito dEle, ativo para curar. Amém? Porque quando Deus nos dá uma palavra, é porque Ele já está fazendo esse mover. Ele já está aí, movendo as águas em nosso favor. Desde a hora que você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, que a unção da cura está nesse lugar. Amém? Por isso tome posse disso, porque é verdade. Então quem são esses homens? Homens que estudiosos de quê? Das Escrituras. Sim ou não? Sim, não eram fariseus? Não eram os mestres da lei? Não era sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a Torá, sobre os livros de Moisés e os profetas? Eles sabiam. Estudiosos da palavra. Estudar a Bíblia é bom? Estudar a Bíblia é preciso? Com certeza.
Mas a gente precisa tomar cuidado para não tornar a Bíblia apenas um livro que eu estou lendo cheio de regras para a minha vida. O que está aqui não são as regras que me transformam. Não são as regras que determinam quem eu sou, a minha nova identidade. Fala acerca do meu novo nascimento. Não são as regras. Não são os rituais. Aqui trata-se de uma pessoa. A Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. E essa pessoa é Jesus. Diga Jesus. Jesus. Jesus é uma pessoa. Uma pessoa que a gente sente e se relaciona com Ele. Uma pessoa que pagou um preço pela nossa vida. Amém? Então Ele é uma pessoa. E se a gente não amar Jesus, nós não vamos conseguir cumprir com as regras. Nós não vamos conseguir cumprir com os mandamentos, os preceitos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não vamos conseguir. Porque não é de trás para frente. Certo? Não é uma inversão de valores. Não é pela regra que nós vamos conseguir caminhar e ter uma conduta que agrade a Jesus, que agrade a Deus, que agrade ao Espírito Santo. Não. É se relacionando com a pessoa. Porque a pessoa é quem vai nos convencer de cumprir aquilo. Ok? Amém? É a pessoa que vai tocar em nós. É a pessoa que vai falar com a gente. É a pessoa que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É uma pessoa que faz isso. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus e a pessoa do nosso Pai. É no relacionamento, não são nas regras. Então aqui é um povo acostumado com regra e não conseguiram ver Jesus. Porque quando nós nos acostumamos com as regras, nós não conseguimos ver a pessoa. E é isso que faz com que a gente não caminhe no relacionamento com Jesus. É quando a gente não aguenta, vira um fardo, vira um peso, é um cansaço espiritual que nós temos. Por quê? Porque nós não conseguimos ver a pessoa. E aí tudo fica embaçado, sabe? Quando a gente não consegue ver que é com Ele. É por isso que hoje as pessoas falam assim: olha, não é religião, não é a placa denominacional, é Jesus. E é verdade, é Jesus. Mas é Jesus que faz com que a gente venha para cá, ó. Com que a gente fique assim, ó. Com que a gente não tenha medo de congregar, de se relacionar com pessoas. Porque se eu amo a Jesus, se Ele é uma pessoa, e se Ele é o cabeça e tem um corpo e o corpo somos nós, então como eu posso amar Jesus e não amar o seu corpo? Eu tenho que amar, eu tenho que viver, eu tenho que conviver, eu tenho que aprender, eu não posso fugir, não é? Então aqui esses homens não conseguiam olhar para Jesus e ver Jesus como o Messias, aquele que veio para morrer pelo pecado de todos, aquele que veio para curar os enfermos. E nós podemos ler, eu quero ler com você, essa leitura de Isaías 61. Podem ler, 1, 2, 3 e... plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Esse é o Espírito de Cristo. Jesus, ele está aqui para fazer exatamente isso que a gente acabou de ler. Certo? Só que eles não viram isso.
em Jesus. E pode ser que muitos de nós, quando saímos de casa, né? Porque você é fiscal de culto, pergunte ao seu irmão, tu é fiscal de culto? Pergunta pro outro assim, tu é crítico de plantão, é? Nós nem somos fiscais de culto e nem críticos de plantão. A gente vem para o culto para mergulhar na presença. Amém? A gente vem aqui para o culto para ouvir Jesus falar e fazer o que Ele quiser fazer. Esse aqui é um lugar de milagres, meus irmãos. Por que a gente não tem visto mais milagres? Porque a gente vem para o culto para ser fiscal de culto. A gente perde o milagre. Perde de ver o Senhor fazer o que Ele gosta de fazer. O que Ele tem prazer em fazer. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para destravar isso na nossa cabeça. Diga assim, ó, aqui não é um lugar comum. A pior coisa que a gente pode fazer com Jesus é torná-lo uma pessoa comum. Igual a mim e a você. Isso é profanar. Jesus é santo. É poderoso, é amoroso. Ele quer tocar, Ele quer libertar, Ele quer curar. Está aí, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus veio fazer tudo isso e nos ensinar a fazer o mesmo. Então quem é que Ele vai usar para ministrar cura? Não é você. Não é porque você e eu temos o Espírito de Cristo. Não é a igreja que Ele usa para operar milagres e maravilhas. Não é a imposição de mãos de alguém. Não é a oração de alguém. Não é assim. Então, ao invés de sermos fiscais de cultos, críticos de plantão, entregue a sua vida ao Espírito de Deus. E entreguemos aqui todos, ó, a nossa vida ao Espírito do Senhor. Faz comigo o que tu quiser fazer e através de mim, para abençoar a tua noiva, Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos, para nos mover nos dons espirituais. Porque a Bíblia diz que os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Então as pessoas entram ali esperando por isso. Aí quem sabe se na hora que isso destravar na nossa cabeça, ao invés de a gente tomar um remédio para a dor, a gente vem para o culto e diz, Senhor, eu vou para ali para o Senhor me curar. Não é? Ao invés de procurar paliativos, vou procurar a fonte de cura, a fonte dos milagres. Eu vou primeiro para a presença do Senhor. Mas hoje não temos mais essa vibração, não temos mais essa fé, não queremos mais viver essas coisas, mas queremos prestar atenção em tudo que está sendo dito, né? E perdendo esse tempo de estar na presença de Deus. Então estar na presença de Jesus não é algo comum, meus irmãos. Na igreja, ó, existe 2 tipos de gente que vem para cá. E aí você se identifica aí qual é o seu, quem é você, tá certo? Os que querem se alimentar e os que querem encontrar defeito. Fica aí, quem tu és? Aquele que quer se alimentar ou aquele que quer encontrar defeito? Aquele que torna esse lugar um lugar comum, ou ele vem para cá para tornar esse lugar um lugar extraordinário? Eu sou, Senhor, essa pessoa que eu quero que o Senhor faça. Tem os que querem honrar a presença de Jesus e os que querem cumprir os rituais. Sabe o que é o ritual? Um deles é chegar aqui e dizer assim, ufa, quando terminou o culto, paguei a minha semana. Eu fui pro culto, domingo eu estava no culto. Se eu não vou na terça nem na quinta, mas domingo eu fui. Domingo eu fui rezar. Domingo eu fiz a minha missa. Domingo eu estava lá. Todo mundo me viu lá. Ritual. Outro ritual. Uma vez aconteceu isso aqui. Beber água que é demais. Uma pessoa chegou aqui com a criança no colo. Não vem aqui. O ano todinho vem para 2 cultos. 365 dias no ano, aparece aqui 2 vezes. Nesse dia, não congrega aqui não. Aí chegou aqui com a criança no braço, terminou o culto. Me surpreendi quando eu vi. Nossa. Fiquei até pensando, cara, pode ser que agora comece a vir, né? Porque às vezes se ninguém chamar, de repente,
terminou o culto, leve minha irmã. Pastor, eu queria que orasse no meu filho. Eu disse, e o que foi que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Não, porque está com mais de 2 meses que ele está numa gripe que eu já levei para o médico, já dei todo tipo de remédio e o menino não fica bom. Aí eu vim aqui para pastor orar. Aí eu fiquei, e agora? O que é que eu faço? Porque eu só me lembrei quando a minha mãe pegava meu irmão pequeno e dizia assim, vá ali na rezadeira e leve para rezar, porque ele está com não sei quantos dias que está com quebrante, está com diarreia, está com isso, com aquilo outro. Aí eu chegava na rezadeira, ela pegava uma bicha de peão que ela planta e ficava... Aí eu pensei, meu Deus, mas eu não tenho um peão aqui. Eu não tenho, o que é que eu tenho? Acho que eu tenho um óleo ali, eu vou atrás de um óleo, esse é o encontro. E quando eu cheguei para orar, a presbítera já tinha feito a oração. Foi-se embora. Até hoje. Ou seja, deve ter sido curado. Ou então foi para outro canto, né? Mas, o que é que eu penso? Não, isso aqui é um ritual. Eu vou para aquele lugar, porque eu sei que lá tem uma rezadeira. E vai orar, meu filho vai ficar bom e eu... Usa a igreja para o seu prazer. Para o seu bel prazer, para suprir uma necessidade. Aí vem usar a igreja. Vem usar a gente. A gente deve, irmãos, orar uns pelos outros? Sim. Em qualquer lugar. Mas quando uma pessoa é cristã e se diz cristã e ela tem esse tipo de pensamento, a gente precisa dar uma parada e pensar, cara, não cabe igreja nenhuma. O que é que está acontecendo que não cabe igreja nenhuma? Que nem uma igreja presta para essa pessoa congregar. Que nenhuma igreja merece que aquela pessoa esteja naquele lugar, porque ninguém é melhor do que ela para estar naquele lugar. Está errado. Está indo lá para observar, não para usufruir, não para desfrutar da presença de Jesus. E nós fazemos isso, temos que tomar cuidado com os rituais. De achar que apresentar uma criança aqui é o suficiente para manter essa criança no caminho de Deus. Isso é outra coisa errada. Vamos apresentar aqui, porque eu preciso apresentar o meu filho. Porque está com 3 anos já e é pagão. Porque ainda não batizei na igreja católica, é pagão. Então eu vou pelo menos apresentar aqui na igreja dos crentes. Que eu frequentei um tempo, eu vou trazer para apresentar. Aí sai. E aí, cadê o resto? Cadê sentar todo dia com aquela criança para orar? Para ler Bíblia com aquela criança? Aquela criança está olhando para dentro de casa, está vendo que a mãe e o pai são cristãos? Que a mãe e o pai amam o Senhor? Que a mãe e o pai têm uma vida santa? Aí quer dizer que se eu apresentar aqui dá certo? Então eu vou cumprir um ritual, né? Então não aproveita Jesus. Não aproveita o corpo, que é só o ritual. Que é só observar. Que é só usufruir, né? E vamos se prostituir com a igreja. A gente pode usar do jeito que a gente quiser e abusar, né? Só que não. Então vamos lá, voltando para o texto. Jesus estava com o Espírito para curar. Jesus estava cheio do Espírito Santo, cheio de poder para curar. Alguém ali dos fariseus e dos mestres da lei observaram isso? Não. Mas será que no meio desse povo não tinha ninguém precisando da cura de Jesus? Você acha que não? Olha, você está aqui, né? Pelo menos a metade da igreja está precisando de oração de cura. Olha, eu senti uma dor aqui essa semana. Olha, eu estou com uma dor na minha cabeça há não sei quantos dias. Eu tenho uma dor no estômago, meu Deus, que posso comer nada que dói. Olha, é uma diarreia sem fim. Eu não posso comer isso, comer aquilo, né? Eu estou com a dor, né? É a dor em todo canto, é no pescoço, é na cabeça, é nos olhos. Qualquer um de nós aqui, se a gente perguntar, olha, quem é que aqui está precisando de cura? Um bocado de gente, né? Estou precisando. Sabe? Nenhum fariseu, nenhum mestre da lei se manifestaram para receber cura de Jesus. Mas Jesus estava cheio do poder para curar. Sabe? A gente vem para a igreja e a gente não presta atenção nisso. Há um poder na relação da igreja, no culto com o Senhor.
Aí a gente sabe que Jesus está aqui, mas a gente não usufrui da presença dele. Ficamos travados, abatidos, e a gente nem pensa assim: meu Deus, Jesus está aqui, ele vai revigorar minhas forças. A gente termina o culto, finalzinho de culto, a gente fala assim: irmãos, vamos orar, eu quero que você saia do seu lugar, vem para cá. Aí os irmãos ficam tudo sentados. Aí a gente clama: sai do seu lugar, irmão, em nome de Jesus, vem aqui. Aí um sai, aí o outro sai atrás, aí vem 10 para cá, Aí você pode pensar: oh, poxa, por que precisa levantar para ir? Precisa, porque Jesus poderia muito bem ter olhado para aquela turma toda que ele se movia nos dons, né? E ele poderia ter pensado: eu sei exatamente quem é que está doente aqui. E não precisa você vir não, peraí que eu vou lá. Ter chegado aqui para um fariseu e ter dito: eu sei exatamente onde é que está doendo em ti, pois eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Eu sei. Jesus poderia ter feito isso, sim ou não? Mas o que é que ele esperava? Que alguém tivesse levantado, tivesse ficado de pé e ter dito: olha, eu preciso que o Senhor me cure. O Senhor é o Messias aguardado. O Senhor é aquele que Israel está esperando. Eu vou ficar em pé. Ixi, meu Deus. Não. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Essa semana, sexta-feira, a Adriana estava aqui, a gente estava na pré-conferência de mulheres. E o louvor, e a liberdade no Espírito. E a gente aqui, ela chegou, levantou e disse assim: eu estou com vontade de ficar bem aqui na frente, adorando a Jesus. Eu disse: vai, mulher, vai nessa tua força. E ela veio. E ela ficou aqui, mesmo aqui de frente, só ela. E eu disse, aí eu, que não perco tempo de nada, estava ali no meu canto, eu vou junto, que eu não sou nem besta. Ora, eu lá sei o que é que Jesus vai fazer aqui. Eu vou com ela. E vim. A gente não percebe as coisas do mover de Deus, o que é que Ele está fazendo. A gente nem acredita que Ele está fazendo. E a gente nem acredita que aquela pessoa que se moveu é porque viu e entendeu alguma coisa. Rapaz, eu vou pegar aí esse bonde andando e vou correr para dentro. Uma vez eu conversando com a pastora Selma, ela disse que tinha ido para uma igreja. A igreja é aquelas igrejas que ninguém fica aí no canto como você tá, todo mundo dá glória a Deus, aleluia, aí ouve uma palavra, né, e tal. E aí ela disse que estava nessa igreja, e aí a pastora pegou ela, a pastora tirou a sandália do pé, e olhou para ela e pegou na mão dela. Ela disse o quê? Ela disse, na mesma hora tirou a sandália do pé também. Tirou a sandália do pé e a mulher saiu correndo com ele, ela correndo com a mulher, a pastora correndo e ela correndo atrás, dando glória. Disse, eu lá sei o que é, mas eu quero é ir, vou junto, tô nem aí. Eu vou é junto, não é? Gente, é culto ao Senhor. Aqui é uma igreja que você tem liberdade no Espírito. Agora eu não vou chegar numa batista e numa presbiteriana e fazer um negócio desse que você é expulso de lá. Mas se você está aqui, e aqui é uma igreja onde você tem liberdade para fazer, para agir, para se levantar, para levantar a sua mão e dizer assim, vem para cá, tu sai correndo lá do teu canto e vem, porque tu está entendendo quem é que está aqui. Não sou eu não é o pastor Marcos não são os pastores não, é a palavra que está saindo da boca do Filho de Deus e da Filha de Deus, para você, para mim. Amém. Por quê? Porque Jesus está vivo. Ele reina para todos sempre. Ele é o dono da igreja. Se Ele está falando de cura, é porque Ele quer curar. Se Ele fala de libertação, é porque Ele quer libertar. Se Ele está falando de arrependimento, é porque Ele quer que a gente se arrependa e chore. Toda palavra que é pregada no domingo à noite nesse culto é o Senhor dizendo para nós, é assim que eu quero que você se mova. É assim que eu quero que você faça. Porque eu estou aqui, é Ele que nos capacita para isso. Então Jesus estava naquele ambiente e não havia ali ninguém entendendo aquele ambiente, aquela atmosfera. E Jesus cheio de poder, e Jesus não desperdiça nada. Lembra da multiplicação dos pães? Sobrava o que Ele dizia? Junta tudo, né?
E reserva aqui, não vamos desperdiçar nada. Então ele estava cheio de poder. Já que não se manifestou nenhum fariseu, já que não se manifestou nenhum mestre, quem se manifestou? Uma pessoa comum. Uma pessoa comum, uma pessoa que não estava ali. Uma pessoa que não conhecia talvez a Torá com profundidade. Uma pessoa que não teve acesso às informações dos profetas. Uma pessoa que não tinha profundidade acerca daquela palavra. Estava lá do lado de fora. Os amigos e ele enfermo. Deitado numa maca. E Jesus lá dentro, cheio do poder de cura. Olha só. Uma multidão. E o cara olhou e disse: não temos como passar. Não tem como acessar por aqui. É gente demais. Não tem como levar. Olha o que foi que eles fizeram? Vamos subir para o telhado. Vamos procurar uma abertura que esse nosso amigo fique bem de frente de Jesus. Mesmo em frente de Jesus. Então o que foi que eles fizeram? Eles se moveram. Eles discerniram quem? O Messias aguardado. Discerniram, ele está aqui. Ele está aqui. Pessoas comuns, gente. Pessoa de coração quebrantado. Gente, pessoa cheia de fome e sede do Senhor. Ai, a necessidade, ó, juntou a fome com a vontade de comer. Jesus estava ali. Discernir o momento de culto é uma chave para a gente. Isso que você está ouvindo agora, discerna desde o começo. Você conseguiu discernir os louvores? Você conseguiu entender que cada louvor daquele era entronizando Jesus aqui nesse lugar? Que era fazendo com que o trono do Senhor fosse estabelecido aqui? E que Jesus se assentasse no centro do louvor da sua igreja? Todo louvor que foi cantado foi para exaltar o nome de Jesus aqui. E a gente preparou todo um ambiente para que a gente pudesse enxergar que Ele está aqui. Então Jesus está aqui, assentado bem aqui, em frente de você, na minha frente. E isso ativa a nossa fé. Ative a sua fé. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ser um povo avivado, com a fé ativada. Sabe? Você pode até não estar vendo, mas a palavra está dizendo que Jesus é poderoso para curar. Eu e você precisamos entender isso. Discernir o momento da presença. Sempre tem um propósito. O propósito não foi, vamos dizer assim, estabelecido na vida do fariseu e do mestre da lei. Mas Jesus não deixou de manifestar o seu poder por causa disso. Então aquele homem é colocado na frente do Senhor. E o Senhor não só vai curar a enfermidade física daquele homem, como Jesus vai curar a vida dele lá dentro, no local que só Jesus podia ver. Só Ele podia proclamar, só Ele podia liberar aquela palavra de perdão para curar aquele homem. Então a cura hoje não é só uma cura física. Ela vai além do físico. Ela penetra a alma e depois ela vai direto para o espírito. E que o Senhor abra os nossos olhos. E eu quero dar aqui 3 aplicações para a gente. A primeira, abra o coração para ouvir a palavra de Jesus. Todas as vezes que você vier para um culto, abra o seu coração para ouvir a palavra. Porque a fé vem e a palavra de Deus. Então, para receber cura, tem que ter fé. Então, nós estamos aqui transmitindo uma palavra de fé para que você possa receber sua cura. Amém? Outra coisa, não se distraia com nenhuma crítica,
Não seja aquele que vai criticar. Não seja aquele que está aqui para intimidar. Não se distraia com essas coisas. Porque o culto ao Senhor é para Ele. É para Ele. E se alguma coisa tiver que ser resolvida num culto, pode ter certeza que será. Porque Ele é o dono da igreja, Ele sabe como fazer. Mas a hora do culto é para Deus. A hora do culto é para Jesus. Tudo que a gente está fazendo aqui é para Ele. Tudo. Da saída de casa até chegar aqui, da roupa que você escolhe para vir para o culto. De como você senta, levanta suas mãos. Tudo é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Amém? A outra coisa, esteja sensível ao propósito da presença. Todas as vezes que você escutar uma palavra, perceba qual é o propósito dessa palavra. O que essa palavra aqui tem para me dizer? Seja sensível para saber o que é que Deus vai falar. E que quando chamar para orar, corra. Corra, não espere. Não espere o pastor, a pastora, o pregador, seja lá quem for, ficar aqui implorando você para vir. Você entendeu? Corra. Corra para a presença. Porque minha irmã, pode até ser que não seja aqui, mas você vai levar para casa. Porque o poder que vai ser derramado aqui, ele vai para dentro de você, você vai levar para casa. Amém? E vai ouvir e vai ver as coisas do Senhor. A outra coisa, traga toda impossibilidade para a presença do Senhor. Toda e qualquer. Traga para a presença dele. Porque você ora em casa, é bom, amém? Mas quando a gente ora aqui, o extraordinário acontece. Porque aí o poder aqui é maior. Então não fique mais em casa porque você está doente. Não fique mais em casa porque você está com angústia. Não fique mais na sua casa porque você está com a tribulação no seu coração. No meio da sua família. Uma vez uma irmã conversando comigo aqui. Fica de pé, irmão. Ela falou assim, no momento de tribulação. Ela disse, pastor, hoje eu não vou para a igreja. Porque está acontecendo um problema assim, assim. E a vida, né? E eu vou ficar em casa. Porque eu estou muito angustiada. Eu não estou com condições de, eu sei que se eu for, eu talvez não preste atenção em nada, eu não vou ficar aqui. Eu disse a ela, não faça isso. Você vai se vestir e você vai para a igreja. Porque aí na sua casa, fazendo o que você está pensando em fazer, você não vai resolver nada. Mas você tem um Deus que pode. E você vai prestar um culto a Ele, porque você adora a Deus. Que pode abrir porta, fechar porta, levantar, curar, derrubar, fazer o que Ele quiser. E é diante dEle que você vai colocar a sua vida e a sua oração nessa noite. Por isso, se ajeite e vá para a igreja. E aí ela não me respondeu nada. E quando eu cheguei aqui, ela estava aqui. Ela disse, eu vim, vou me colocar realmente na presença. Eu vou fazer o que a senhora disse. E aqui, durante o culto, Deus revelou o seu poder e sua graça. E a irmã saiu daqui com outro semblante. Porque as notícias que vieram foram favoráveis. Se tivesse ficado em casa, não tinha talvez adorado a Deus, não tinha cantado louvores a Deus, não tinha orado, porque é na hora da angústia que a gente ora mais, não é não? É na hora da tribulação que a gente chora mais, corre mais, pede mais, clama mais. E aqui no meio do corpo, meus irmãos, o Senhor levanta quem Ele quiser para orar por nós, para dar uma palavra profética para a nossa vida, para trazer uma palavra de revelação para a gente, para trazer uma palavra de sabedoria, para trazer uma palavra de conforto, de consolo, aqui no meio do corpo de Cristo. É aqui que o Senhor se move com poder. Então aqui não é um lugar comum, aqui é o lugar da presença do Senhor. Aqui não são 4 paredes qualquer, aqui está cheio da glória do Senhor. Que Ele precisa ativar a nossa fé para que a gente veja dessa maneira. Então nós vamos cantar e vamos orar ao Senhor. Por isso, para que a nossa fé seja ativada, para que você receba cura, para que eu receba cura, para que o Senhor venha operar em nossa vida nessa noite, por dentro